Bem, Dandaman, como eu começo a falar desse jogo? Ah, tem uma ideia. Mas é uma ideia demorada e provavelmente vai demorar muito tempo pra eu editar. Mas vamos lá, né? Eu acho que vale a pena, né? Então, é, isso aí. O que vocês vão ver agora é uma super análise ou uma review, chame de como quiser, de Dandaman. Provavelmente um dos melhores jogos de celular de todos os tempos. Dandaman é um jogo muito especial pra mim. Eu já vou falar isso logo de cara porque eu não quero deixar pra falar no final do vídeo isso, mesmo que eu provavelmente fale, mas isso não é importante. Ele é um jogo muito influente, como eu disse, ainda mais porque várias pessoas conhecem ele. E ele é meio que um tipo de precursor para esse tipo de coisa, sabe? Tipo, tá bom, ele não foi o primeiro jogo assim, mas ele melhorou muito. Tipo, a beta desse jogo, vocês tinham que ver a beta dele numa coisa inimaginável. Parecia um jogo pirata. Os controles e tudo. Tá bom que o gráfico era bom, como sempre, né? Mas o jogo não é tão bom quanto a gente. Quanto ele é hoje, né? Ele evoluiu muito de lá pra cá. Dandaman foi um jogo fabricado pela Alphabrick e mesmo que você jogue muito ele, ele não foi feito nos jogos, ele não veio dos jogos, e sim de uma websérie no YouTube. Sim, Dandaman veio de uma websérie do YouTube de 2013. E essa websérie é bem legalzinha, na verdade. Ela é bem divertida de ver. Os gráficos são iguais aos gráficos do jogo. Deve ser por isso que isso acontece, né? Mas ela é bem legalzinha e eu recomendo se você tem muita coisa na história que você só entende se você vê a websérie. Porque se você não vê a websérie, você vai falar, ué, quem é que esse personagem que apareceu do nada? Ou o que eles estão fazendo ali? E mas isso é normal. Mas eu recomendo vocês verem. É só procurar dando e-mail websérie no YouTube que vocês encontram. Mas então agora vamos falar um pouco do que o jogo tem pra gente jogar. Esse jogo tem 4 personagens jogáveis: o Dan, a Josie, o Barry, que você só consegue ele comprando ou recomendando pro amigo, e o seu OC, que você pode customizar, menino, menina, e pode ficar bem bonitinho, é bem legal. O jogo também tem essas coisas aqui embaixo, que são as suas atualizações de poder e defesa, e é muito importante uma coisa que eu vou falar pra vocês. Upem sempre os seus personagens o máximo possível, porque se você, quando você chegar lá no final, esses ups vão fazer muito bem, porque se você chegar no final do jogo sem upar o seu personagem, sem você deixar ele no level, pelo menos no level bom, você vai sofrer muito no jogo. O jogo também tem um sistema de sobrevivência: o fácil, o normal e o difícil. Para você desbloquear o fácil e o difícil, você tem que jogar várias fases do normal até você desbloquear. E são bem legaisinhas as fases. A única coisa que eu não gosto é que tem tempo, sério. Se eles, desse modo de sobrevivência, eles tirassem tempo e só botassem pra gente lutar contra os inimigos, ficaria muito bom. Mas mesmo assim ainda é divertido. Eu só acho que o tempo é meio chatinho, essa coisa de tempo, você pegar relógio. E o modo difícil é realmente difícil. Quer dizer, a fase 1 do modo difícil não é tão difícil assim, mas ela é difícil. Agora a fase 2 do modo difícil quase ninguém consegue. E também tem essa maquininha de brinquedinhos que você consegue upgrades, roupas e várias coisas que você pode usar no modo sobrevivência e no modo aventura também. E por falar em modo aventura, o modo aventura também é bem divertido. Não é tão bom quanto sobrevivência, eu prefiro sobrevivência do que o aventura, mas ele é legal também, porque além de ter essa coisa de sobrevivência, que é coisa do tempo, essas coisas, você também tem luta contra robôs, você pode lutar contra vários chefes que você já derrotou no jogo, só que bem mais difíceis. Você também tem uma parte que você tem que correr rápido contra o tempo, para você não explodir as bombas. E uma corrida também. Não, corrida não. Não é bem uma corrida, é meio que você tem que chegar num tempo determinado. E a fase que eu mais gostei do modo aventura foi essa que tá passando agora, que tem os tubarões. Sério, essa fase. A fase difícil do aventura
que tem... que é cada um. É normal, difícil e... Não, normal, fácil, difícil. Não, fácil, normal e difícil. Aí, sério, a fase dos tubarões do modo aventura no modo difícil é muito divertido, porque vem vários tubarões e é muito. Uma coisa que é muito legal nesse jogo é que é muito satisfatório você ficar batendo nos inimigos. Você sente que você tá batendo neles de verdade, você sente que você tá acabando com eles e, sabe, acabando com eles. Não tem muita coisa pra falar aqui, mas o modo aventura também é bem legal. Mas agora que eu já falei desses jogos, eu vou falar da história do jogo. Mas antes disso, eu vou falar uma coisinha aqui pra vocês. Uma coisa que eu não suporto em Dandemay é que, como dá pra ter o jogo pago, então, quando você passa uma fase, você tem que esperar 5 horas, ou às vezes até mais, para ir para a próxima fase. E isso é uma coisa inaceitável, cara. Você tem que esperar mais de uma hora para ir para uma fase. Isso é inaceitável. Tem vezes que demora. Quando você tá mais perto do final do jogo, tem vezes que demora 24 horas para você ir para a próxima fase, cara. Isso é um absurdo para mim. Bom, você já sabe como o jogo começa, né? O Dan, ele vai na aldeia, né, dos aldeões, e ele acaba se encontrando com os ninjas da resistência, que se dizem amigos. E aí eles falam pra ir lá e derrotar os capangas e... Ah, e esses dois caras aí que vocês acabaram de ver, eles vão estar bem mais importantes depois. A jogabilidade dele é simples, mas ao mesmo tempo é bem prática. E logo no começo do jogo nós encontramos essa estátua com a televisão. E logo que a gente bate nela, a gente sempre encontra um comercial. E é nesse comercial que depois disso a gente acaba ganhando sempre um prêmio depois que a gente vê esses comerciais. Bem, parece que eu ganhei uma arma depois disso. Uma coisa que eu também gosto desse jogo são os cenários. Os cenários são simplesmente lindos, sério. Olha essas árvores, tudo. Esse cantinho lá atrás, onde tem as árvores lá no fundo, é muito bom. Uma coisa que vai ter muito nesse jogo é o lutar, que vai ter uma hora que você vai ficar preso numa certa área, que você tem que acabar com todos os inimigos. Esses inimigos são bem fáceis, porque eles não têm nenhuma arma de fogo, diferente de outros inimigos. Bom, então depois disso nós vemos essa cutscene. O jogo vai ter muitas cutscenes dos caras fazendo... você sabe o que? E a fase acaba. Bom, em algumas fases temos as passagens secretas, que vira e mexe tem no jogo. E é mais ou menos assim, tipo, a maioria tem. E vocês estão vendo esse cartaz de perdido aí naquela árvore? Então isso vai fazer muito mais sentido no final do jogo. Nós vemos então uma cutscene bem legal do robô destruindo o castelo do rei e o outro robô do castelo acabando com outro robô, então temos uma nova luta para travar. E aí derrotamos ele com uma linda animação do robô se desfazendo. E aí voltamos ao castelo e vemos ele destruído. Então nós vamos lá achar os aldeões perdidos no castelo do rei. Então nós encontramos esses cachorros robôs ou cyborgs, eu não sei direito. E também encontramos PMs voadores. Bem, não importa. O que importa é que também tem esse drone. Eu não sei o que significa esse H, tá? Deve ser de Alfabric, deve ser uma referência a Alfabric, eu tenho quase certeza. Mas eles são bem facinhos, porque a pior mesmo vai vir bem no finalzinho do jogo. Depois de passarmos por essa fase, o cara careca tá se perguntando onde estão os aldeões. Mas aí nós vemos os ninjas correndo e... sim, um outro robô da fortaleza ou do castelo, alguma coisa assim. Depois que destruímos aquele robô, os ninjas falam a localização do rei. Enquanto eles estão comemorando, os ninjas fazem um massacre. Vários soldados mortos por nenhuma razão. Vários cadáveres.
O cabeludo pergunta onde estão os aldeões. Então nós vamos para o esgoto para descobrir a verdade sobre os ninjas. No esgoto nós encontramos morcegos, esses ninjas que tem balas e o pior de tudo, esse cara grandão que sempre quando dá essa coisa no chão eu caio e às vezes até me dá dano. Então a gente vai direto pro esgoto e acaba descobrindo que a Josie e os outros aldeões estão na verdade presos. Então aquela placa de perdido é porque eles estavam presos andando numa esteira por alguma razão, talvez para a energia do lugar. Mas a Josie ela acaba derrubando o guarda e os aldeões ficam felizes, né? Mas os dois caras eles explodem tudo e matam os aldeões. A Josie fica nervosa, com razão, claro, e o Dan aparece. E ela fica assustada, porque ela acha que eu morri. Por causa da série. Pra você não tá se perguntando é porque tem que ver a websérie pra saber. Mas aí então o Dan vem e chega alguém estranho. Esse é o Senhor das Trevas. O Senhor das Trevas é provavelmente meu boss favorito. Porque além dele ser o boss mais difícil, sim, na minha opinião o Senhor das Trevas é bem mais difícil que o boss final. Quer dizer, mais ou menos, ele é só mais difícil se você não upar o seu personagem. Se você upar o seu personagem, o seu boss também fica... O boss final também fica fácil, né? Mas ele é muito legal, tipo... Olha isso, cara. Ele tem uma espada. E ele não é um personagem genérico, só preto. Ah, ele é preto. Não. Cara, os ataques dele provavelmente são os ataques mais legais de todos. Olha isso. Ele se transforma em vários só pra depois ele fazer um gigante maior que ele. É muito bom, cara. Mas então, depois de derrotado, aparece o Senhor da Luz. Que é um mentor do Dan, pelo que eu vi na série. E aí eles ficam brigando e o Dan vai lá pra cima pra finalmente irmos pro grande finale. Depois os ninjas eles encontram o rei e acabam prendendo o rei. Mas então o rei é morto e o ninja pega a coroa. Então o de chapéu fica super revoltado e matam ele. E quando matam ele, eles querem pegar esse cara de óculos por alguma razão, porque eu até agora não entendi o que ele é. Então, o cara careca chora, pega uma arma e jura vingança pros ninjas. Ou só pro ninja coroa mesmo. Então, é aí que descobrimos o grande plot twist. A monte de cadáveres. Os ninjas eles não queriam proteger a população e nem mesmo fazer o bem. Por isso que eles estavam roubando e fazendo várias coisas ilegais. Porque, mesmo assim, os ninjas, eles só queriam poder, só queriam a glória, eles só queriam ser os reis. E não podemos permitir isso. Então, vamos lá salvar todos. Só uma coisa que eu queria falar, gente. A partir daqui, eu vou jogar o jogo com a Josie. Porque é que eu não upei o Dan, porque eu zerei o jogo inteiro com a Josie. E não ia dar pra upar o Dan, porque eu ia ter que pegar dinheiro e não dá tempo pra fazer isso pro vídeo. Então eu vou zerar o jogo inteiro, o resto com a Josie. Mas não se preocupa, não vai fazer muita diferença, vocês vão entender direitinho. Por isso que vai ser trocado pela Josie. Mas isso não vai fazer muita diferença. Se vocês quiserem o final com o Dan, é só vocês verem a playlist do meu canal que eu fiz zerando Dan The Man, se vocês quiserem ver, então bora pro vídeo. Mas a Josie é legal, eu gosto da Josie. Nós entramos nesse trem desse cara bêbado, que eu não sei como não bate, que é uma parte bem divertida, eu gosto muito dessa parte. A sensação de velocidade, ou melhor, de perigo é muito bom, porque depois tem um laser. Eu não consegui gravar porque tava dando problema. E eu não queria ter que gravar de novo, então eu não gravei, mas tem uma parte que tem um laser gigante. Agora se prepare para o que pode ser uma das maiores apresentações de um Final Boss. Um dos melhores finales de qualquer jogo de celular. Uma coisa épica, uma coisa emocionante e que vocês talvez nunca mais vejam igual na sua vida.
essa batalha é muito, mas muito épica. Talvez uma das coisas mais épicas que eu já tenha visto na vida. É muito legal você ver você combatendo uma coisa gigante. E uma dica para você derrotar esse chefe: tenha armas. Se você lutar contra esse chefe sem armas, você consegue derrotar? Consegue. Mas é bem mais fácil você derrotar o chefe sem armas. Confia em mim, faz isso. Mas então, depois de tanto tentar, nós vencemos o robô. E agora eu vou deixar vocês com o final do jogo. E assim é o final desse incrível jogo chamado Dandaman. E é muito bom, na verdade. Eu gosto muito desse final, mesmo podendo ser um pouco melhor, mas eu não reclamo muito. Eu gosto desse final, cara. Bom, depois desse, Dandaman teve dois updates. O update de Natal e o update zumbi. Eu não lembro qual foi o primeiro ou qual foi o segundo, mas eu não joguei porque tem que pagar pra jogar. O que eu acho bem triste. Eu acho que eles podiam, sei lá, no Natal abrir uma vaguinha pra jogar tudo de graça. Mas vamos ver se vamos conseguir pra outra vez, né? E só pra vocês saberem, Dandaman tem uma continuação, ou melhor, tem um final depois daquele final. Sim, ele tem um final. E se vocês quiserem ver, é só ver lá na websérie do Dandaman, ver lá no canal da Alphabrick, Dandaman Webséries, que você vai ver o episódio 7, se eu não me engano, que acontece depois do jogo, ou mais ou menos isso. Eu não lembro se é depois ou no meio. Ou melhor, é depois sim, porque como o ninja ele apitou e explodiu tudo, então tudo reiniciou, mas agora o Dan sabe que eles são do mal e tá. Vocês veem lá na hora. Mas vejam a websérie porque a websérie é muito legal. Mas depois que acabamos a gente fala... E agora? Agora que Dandaman se foi, e nós mesmo tendo alguns updates de ano em ano, nós queríamos mesmo uma continuação digna. Uma continuação que tenha o zelo do jogo, que não tem essa coisa de 5 horas pra passar de fase. A única coisa que queremos agora é um Dandaman 2. Como um fã de Dandaman que eu virei, depois que zerei o jogo, um pouco depois no futuro, eu até hoje espero que a Alphabrick faça um Dandaman 2. Eu espero muito porque tem muito potencial. Espero que isso não demore a acontecer. Dandaman é muitas coisas pra mim. Dandaman é engraçado, Dandaman é nostálgico, Dandaman é divertido, Dandaman é épico, Dandaman é muita coisa. Ele fez muita parte da minha vida e da minha infância. E talvez da de vocês também. E aí, vocês já jogaram, já zeraram? Esse jogo também fez parte da sua infância? Bem, você não é o único. Porque esse jogo é especial e eu espero muito que as pessoas tenham mais carinho por ele, porque ele com certeza é uma masterpiece. Pessoal, só lembrando aqui pra vocês que esse vídeo foi escolhido pela enquete que eu fiz lá no Twitter, mas não se preocupem, eu vou fazer enquetes aqui também, não se preocupem. Eu vou fazer enquetes aqui. O próximo vídeo vai ser ou de Up ou de Homem-Aranha. Eu não lembro qual agora, porque agora eu quero trazer mais vídeos mais bem feitos e editados. Então eu espero que gostem. Eu sou o Malco do Super Malco Vitor e até a próxima.